meus alunos do nono ano. Hoje nós vamos dar início a mais uma unidade do nosso módulo 2 e hoje nós vamos falar sobre as vanguardas russas, né? Nossa aula está baseada nas páginas 123 a 124 do nosso módulo e dentre os assuntos que a gente vai abordar, a gente vai falar sobre o czarismo, sobre a Revolução Russa, vamos falar sobre as vanguardas artísticas e vamos concluir esse nosso assunto com as atividades relativas ao conteúdo ministrado nessa aula. Bem, para isso, eu preciso de estabelecer aqui para vocês, fazer um relato de como que era, qual era o cenário nessa época do czarismo, da Revolução Russa, que culminou nas vanguardas artísticas. Tá? Bem, o cenário. A gente está falando de 1905, tá? Onde um grupo, né, tripulante do navio Potemkin, tá? Era um navio de guerra russo, e a classe menos favorecida dentro da classe militar, eles estavam sendo submetidos a condições degradantes de trabalho. Tá? Pra vocês terem uma ideia, eles estavam tendo que comer carne estragada. Tá? Essa carne estragada estava sendo preparada para o consumo. E se eles se negassem a comer, tá? Estavam sendo executados. Então, diante desse cenário de maus tratos, essa tripulação desse navio que eu falei, tá? Eles fizeram uma rebelião. Essa rebelião, ela acabou fortalecendo a classe dos militares de baixa patente, tá? Além de inspirar outras revoltas no meio militar, tá? E isso, tá, aconteceu até culminar no Tratado de Portsmouth, tá? É um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e o Japão que foi assinado em 1905. E então, para mostrar para vocês uma forma de retrato, né, desse fato, nós temos a obra do Piotr Timofejev, tá? Ele fez um quadro, o nome do quadro é O Motim do Encouraçado Potemkin, tá? Em julho de 1905. Esse quadro foi pintado em 1952 e hoje ele está na exposição do Museu Central Naval em São Petersburgo, na Rússia. Tá? Então a gente vê aí, tá, um grupo de marinheiros se rebelando, apontando armas para o comando do navio, tá? E a gente vê que já tem ali um militar baleado, caído no chão, né? Foi esse cenário que aconteceu. Tá? Bem, então após a Primeira Guerra Mundial, a Rússia sofreu duramente as consequências da derrota, né? E como saldo ficou aí 9 milhões de pessoas, entre mortos e feridos. Então os cidadãos russos, em especial a classe operária, né, passou a viver de um cenário que tinha alta inflação, diminuição da renda e fome. Tá? Então isso gerou uma reação de quê? Do grupo de mulheres. Um grupo de mulheres, tá? Em São Petersburgo fez um protesto no Dia Internacional da Mulher. Tá? E esse protesto acabou ganhando força, tá? E virando-se contra a ditadura do czar Nicolau II. Tá? Aqui está a revolta, né, a passeata que as mulheres fizeram, tá, no dia 8 de março de 1917. Tá? Bem, Nicolau II, né, o czar Nicolau II, vendo toda essa situação, o que ele fez? Ele reagiu empregando a força militar contra a classe operária. E esse episódio culminou na Revolução Russa, tá? No qual as forças de oposição depuseram Nicolau II. Tá? Após esse fato, foi instaurada a Primeira República Socialista na Rússia.
Isso aconteceu em novembro de 1917. E entre os compromissos firmados pelo governo russo estabelecido estava o projeto de alfabetizar toda a população russa e também o incentivo às artes, tanto na criação quanto na popularização da arte. Tá? A intenção é que essa arte, a fruição e até mesmo a produção, ela atingisse um maior número possível de pessoas. Tá? E nesse contexto, né, sociopolítico já bastante agitado, tá? Desde antes da Revolução Russa, aconteceu de jovens artistas começaram, né, a buscar um retorno às origens da arte russa e, ao mesmo tempo, usufruir da modernidade, da indústria, das máquinas, para experimentar novas estéticas que atingissem as camadas sociais populares. Tá? Bem, na próxima aula nós vamos estar falando da arte abstrata e das vanguardas artísticas da Rússia. Tá? Então, para a gente continuar esse nosso conteúdo, eu vou pedir para vocês, tá, como exercício para casa, como atividade, vocês pesquisarem na internet, tá, e ler sobre a Revolução Russa de 1917, para vocês terem condições de acompanhar o conteúdo que vem daqui para frente, vocês conseguirem entenderem a lógica das vanguardas russas. Tá? Então, por hoje é só. E até a próxima aula. Um abraço para vocês.